Voltei, turma do sexto ano, vamos lá. Dando continuidade, eu parei, vamos começar a página 98, página 98, número 4. Assinale a alternativa em que, mesmo alterando a pontuação, o sentido da frase permanece o mesmo. Então, eu vou marcar a segunda opção. Este parque é sensacional, arborizado, calmo e cheio de pessoas aproveitando a natureza. Esse parque é sensacional, arborizado, calmo e cheio de pessoas aproveitando a natureza. Então, eu marco a B, a segunda. A primeira mudou-se o sentido, né? Quando eu falo, eu não tenho vontade de mudar a cidade. Eu não tenho vontade de mudar a cidade, então modifica o sentido, né? Parece que a primeira ele não quer mudar e a segunda ele quer mudar. Então, eu marco a segunda opção. Aqui está com laranjinha, né? 5. Leia a seguir o trecho de um romance do escritor brasileiro José de Alencar. Então, vem um pequeno trecho. A. Assinale a alternativa que indica com que a função foram empregados os dois pontos nesse texto. Aqui, os dois pontos, ele está para introduzir a fala do personagem. Então, eu vou marcar a segunda opção. Qual é o papel do segundo ponto? Introduzir uma fala, explicar, no caso, né? Aí, aqui no texto é introduzir uma fala. B. O travessão foi empregado algumas vezes no trecho. Qual é a função desse sinal de pontuação nesse texto? Para indicar a fala do personagem no diálogo. Não tem o autor estar reproduzindo, não. O autor colocou a fala do personagem no diálogo. Então, tem o diálogo e é o próprio personagem falando. Para isso que serve a pontuação lá, o travessão. C. Agora leia o trecho a seguir e observe o emprego do travessão. Nesse trecho, o travessão foi empregado com a mesma função que foi utilizado no trecho do romance? Não. Por quê? Aqui o travessão ele foi utilizado para isolar um termo anterior. Ele tenta explicar o termo anterior, mas para isso ele isola através dos dois travessões. O outro não. O travessão ele vem para dar a fala do personagem no diálogo. Aqui vem para isolar, né, uma explicação de um termo anterior. 6. Leia a seguir o trecho de um conto de Clarice Lispector. Quais são as características da personagem Ana? Ela é uma dona de casa, ela é esposa, ela é dedicada. Essas são as características. O narrador desse conto pode ser classificado como narrador personagem ou narrador observador. Justifique a sua resposta. Ele é um narrador observador. Por quê? Porque ele está narrando uma história em terceira pessoa, né? E ele não participa dessa história. Ele simplesmente conta o que ele está vendo, o que ele está assistindo, né? O que ele está observando. Então, é em terceira pessoa porque ele só reproduz aquilo que ele está vendo, observando, tá? Ele não faz parte da história. Página número 100. 7. Escreva os nomes de alguns objetos e pessoas que são encontrados nos lugares a seguir. As palavras que você usará são classificadas como substantivos. Veja o exemplo. Cozinha. Então, na cozinha eu tenho geladeira, eu tenho mesa, cadeira, armário, fogão, pia. Eu tenho que dar nomes substantivos comuns. Tá? Vamos lá. É uma resposta pessoal? Sim, é uma resposta pessoal. Mas eu posso falar o que vocês podem mais ou menos colocar e ver se vocês colocaram isso ou pensaram assim. Sala de aula. Então, eu tenho a lousa, eu tenho a mesa, eu tenho a carteira, eu tenho armários, eu tenho giz, eu tenho a lixeira, eu tenho alunos, eu tenho professor.
Quarto, eu tenho cama, eu tenho guarda-roupa, eu tenho cômoda, dependendo do quarto eu tenho uma poltrona, eu tenho um tapete, eu tenho quadros na parede, né? Farmácia. Na farmácia eu tenho remédios ou medicamentos, eu tenho balança, eu tenho balcão, eu tenho caixa registradora, eu tenho farmacêutico, eu tenho cliente. Rua. Rua é legal. Rua eu tenho automóveis, placa de trânsito, eu tenho faixa de pedestre, eu tenho motorista, eu tenho taxista, eu tenho semáforo. Restaurante. Eu tenho comida, eu tenho prato, eu tenho cozinheiros, eu tenho garçom, eu tenho atendente. Então aqui, as sugestões que vocês podem estar colocando. 8. Nas frases a seguir, há pelo menos um substantivo. Contorne-se e classifique-se em comum ou próprio, simples ou composto, primitivo ou derivado. Então assim, vamos fazer com muita calma. A. O limoeiro do meu quintal está carregadinho de frutas. Então nós iremos circular limoeiro, quintal e frutas. Vamos na primeira palavra. Limoeiro. Limoeiro é um substantivo próprio ou comum? Comum, né? Letra minúscula, comum. Ele é simples ou composto? Ele é simples, né? Só uma palavra. Ele é primitivo ou é derivado? Ele é derivado porque ele vem da palavra limão. Quintal é um substantivo comum, né? Letra minúscula. Ele é simples porque ele não é composto por duas palavras. E ele é primitivo, quintal. Frutais, ele é comum, ele é simples e ele é primitivo, ok? B, nós iremos circular a palavra irmão e estrelas. Irmão, comum, simples ou composto? Simples, primitivo ou derivado? Ele é primitivo. Estrelas, comum, simples e primitivo. C. Comecei a ler um livro de Platão. Vamos circular. Livro e Platão. Livro. Ele é comum, ele é simples e ele é primitivo. Platão. Ele não é comum, ele é próprio. Olha a letra maiúscula aí. Ele é próprio, ele é simples e ele é primitivo. Sinto muita saudade de meus avós que moram longe. Vamos circular saudade e avós. Saudade é simples, é comum e é primitivo. Avós é comum, é simples e é primitivo. Vamos à nossa prova. Qual é o nosso assunto de prova? Tudo que nós já estudamos. Então, nós já estudamos carta, registro formal e informal, a linguagem da internet, os emojis, né, mensagem instantânea. Nós estudamos gírias, nós estudamos fábulas, nós estudamos pontuação, tipo de frase, nós estudamos biografia, substantivos e tipos de personagens. Eu posso juntar tudo isso e botar dentro de um texto, tá? Quando eu falo de fábulas, lembrando que fábulas nós trabalhamos em produção textual. Vou até puxar aqui rapidinho. Como vai cair a parte de produção textual? 1, 2 questões de produção. Dentro da produção textual, a gente não viu fábulas e conto popular que nós vimos e nós iremos corrigir.
Então, assim, eu posso trabalhar com fábulas, pedir que vocês escrevam uma fábula, identifiquem uma fábula, tá? Nós iremos trabalhar a parte de produção textual dentro da disciplina de língua portuguesa, tá? Vai vir junto na mesma prova, não será prova separada. E eu vou deixar um arquivo para que vocês possam copiar no caderno. Então, assim, terminou de ver o vídeo do bonitinho? Abram o arquivo, copiem no caderno e façam. Por quê? Será uma grande revisão sobre substantivos, tá? De como esses exercícios nós tiramos, de pegar um texto, tirar do texto um substantivo composto, derivado, explicar, porque é uma forma de nós estarmos estudando, tá bom? Fazendo uma grande revisão para a nossa prova. Quero dizer muito que eu sei que para vocês é tudo muito novo, né? Vocês estão chegando agora no 6º ano e logo a primeira avaliação vai ser assim diferente, não vai ser com a presença da professora perto, mas assim, confio em vocês. Eu vi quando nós estávamos em sala de aula, vocês realizando os exercícios. Então, assim, confiem na capacidade de vocês. Eu sei muito bem que vocês têm potenciais enormes, maravilhosos. Então, assim, o que vocês estudaram, o que eu passei, vai estar na prova. Não vai ser nada difícil, nada que vocês não saibam resolver, tá? Façam com calma, não tenha pressa, vocês terão um tempo muito grande para vocês realizarem a prova, tá? Não precisa fazer, só não tem como, começou, faça, não. Faça com calma, leia, releia, compreenda, vai ter interpretação de texto. E dentro de sala a gente conversava muito sobre essa interpretação. Eu sempre perguntei um ou outro o que achava, qual era a resposta. Por quê? Porque eu queria ver se vocês estavam conseguindo acompanhar. Ok? Como até hoje não veio nenhuma pergunta, eu estou acreditando que vocês estão conseguindo assimilar o conteúdo. Caso ainda tenha dúvida, mande as perguntinhas que eu respondo o mais rápido possível. A única coisa que eu não quero é que vocês fiquem com dúvida, ok? Então, assim, terminando o vídeo, abra o arquivo, copie o conteúdo, os exercícios serão poucos, mas realmente só para a gente trabalhar mais a questão dos substantivos, tá? Relembrar o que a gente tem que relembrar, tirar todas as nossas dúvidas. E no próximo vídeo, amanhã, a gente vem corrigindo tudo e dando uma pincelada em todo o conteúdo. Ok? Tenham um bom dia, estudem, confiem em vocês. Uma coisa que eu esqueci. Embora vocês irão fazer, né, a prova em casa, eu não quero que consultem. Tá? Eu quero que vocês realmente se dediquem e façam essa avaliação sem consulta. Eu sei que eu não vou estar lá para olhar, mas assim, estou com vocês em pensamentos e eu confio em vocês. Um beijo.